Quinta-feira e está começando mais um Espaço News Grande Florianópolis. Seja muito bem-vindo aqui à Lagoa da Conceição. Eu sou a Gabriela Quinese e hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo aí no nosso judiciário, essa briga de segurança legal, um assunto bem importante. E também vamos conhecer a história de um ídolo do nosso futebol. E para começar o programa de hoje, vamos falar sobre um assunto muito sério. Vamos falar sobre a realidade do país hoje, como é que estamos em questão de segurança jurídica, devido ao processo legal. Para falar com esse assunto está comigo aqui o doutor Aloysio Guedes Pinto, ele é um advogado, professor de direito econômico, né? Direito empresarial. Empresarial. Bem-vindo, doutor. Então, é um prazer estar contigo aqui, Gabriela. Acho que essa inovação tua de trazer todos esses assuntos para mim na área jurídica, que tanto comportam hoje no cenário brasileiro, realmente é muito importante esclarecer isso às pessoas, à nação como um todo. Obrigada por ter vindo. Doutor, vamos começar então falando sobre a repartição dos poderes, como é que estamos na realidade. A gente está vendo aí uma briga muito grande entre executivo, legislativo, judiciário. O que o doutor poderia nos explicar do que está acontecendo e qual a sua opinião sobre o nosso momento no Brasil? Olha, é de uma importância fundamental, isso transparece o que nós estamos vivendo e com os erros que estão acontecendo das garantias fundamentais do indivíduo. A Constituição brasileira, ela define muito bem a divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. E a importância que eles são, na verdade, conforme o preconiza o artigo 2º da própria Constituição Federal, é que eles são independentes, mas harmônicos entre si. Eles devem ter a sua capacidade de atuação dentro das suas atribuições constitucionais, em harmonia, evidentemente, com os outros poderes, mas independentes. E isso é de uma importância fundamental. Na verdade, se você for verificar o conceito, porque a Constituição brasileira é conceitual, embora seja rígida e flexível ao mesmo tempo, ela tem um conceito que ela tem uma harmonia entre os seus artigos. Vamos dizer assim, quando nós podemos dizer que o que é o principal objetivo da Constituição? Qual é o grande conceito? Qual é a grande instituição preconizada na Constituição? O que se chega, o que se quer? A democracia. A democracia é o grande estabelecimento do resto da Constituição, porque só através dela que o poder emana do seu povo, é só atrás dela, com ela é que nós vamos ter, na verdade, os direitos garantidos na Constituição, tanto fundamentais quanto coletivos, seja lá o que for. Mas todos os artigos ali preconizados, todos os direitos ali estabelecidos vêm através do exercício do povo através do voto. Então, quando nós trabalhamos que no seu artigo, por exemplo, 5º da Constituição Federal, cláusula pétrea da Constituição Federal, em que se estabelece o devido processo legal, é que a última palavra é do judiciário, sempre. E há uma confusão, principalmente a gente vê isso na imprensa, né? Que essa confusão estabelecida no povo, onde o fato se mistura com o processo, é um ledo engano. É um ledo engano. Eles são absolutamente independentes, porque você só consegue dar o que se chama penalmente, ou no processo legal, da paridade das armas, entre a igualdade do estabelecimento do contraditório, do processo do caso efetivo. E aí você estabelece o que é, na verdade, devido ao processo legal para dar igualdade de atuação entre as partes. Isso se faz com democracia. Isso se faz quando o judiciário é absolutamente independente e mais, está absolutamente obediente à Constituição Federal. Essa é a sua posição, então, que a Constituição está sendo muito bem observada e, aliás, a nossa Constituição, para nós juristas, eu me incluo nessa, é uma Constituição modelo, né? O texto dela, às vezes, não reflete a realidade, porém, ela é muito bem feita, principalmente nas garantias que o doutor estava falando, né? Existe uma pecha, até poderia dizer, que a nossa Constituição abrange tudo. Ela se tornou, como alguns gostam de dizer, uma colcha de retalhos. Mas nós estamos num país, numa nação absolutamente adolescente ainda. Não existe uma tradição ainda
de cultural, onde a obediência aos ditames e costumes já está estabelecida. Então nós precisamos realmente de uma Constituição que possa vislumbrar, e a nossa é exemplo nisso de 88, vislumbrar não somente o que dizem as legislações ordinárias inferiores, mas que ela tem efeito reflexo sobre elas. E é por isso que ela está estabelecida em suas divisões de poderes, a atribuição dos municípios, a atribuição dos estados, dos governantes, a discricionariedade do agente público e as garantias fundamentais que está preconizado no artigo 5º. E ali nós temos todas elas, que são cláusula pétreas, para parafrasear nenhum ex-ministro da nação, mas são imexíveis. Não é? Por quê? Porque só poderia ser realmente, não digo nem revogada, mas alterada através de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E não através da emenda constitucional, como se tenta fazer volta e meia pelo Executivo. E pelo próprio Legislativo, melhor dizendo. Através de medidas provisórias, pior ainda. Então, a obediência no Estado democrático, numa república que se pensa que possa um dia ser adulta, coerente e absolutamente criadora de horizontes para a nação, de horizontes para a juventude, de horizontes para quem quer que seja, tem que ter a sua obediência feita e tem que ter segurança jurídica. Sem isso, risca qualquer tipo de adiantamento, seja ela que for tecnológico, cultural ou qualquer tipo de avanço, porque não tem segurança e as pessoas precisam de credibilidade para avançar. Bom, e a segurança a gente tem justamente da obediência à Constituição e às leis e de tratar todo mundo, a questão da justiça cega, né? Você não vê quem é a parte do processo e aplicar a lei, independente disso. Eu sempre digo isso, até nas palestras que eu costumo dar, que processo não tem cara, não tem capa. Você não pode estabelecer isso nós vimos aí nos últimos anos, através de julgados que foram revogados, até pelo Supremo Tribunal Federal ultimamente, e quando, no seu estabelecimento de sentenças e até de decisões de segundo grau, eu ainda dizia naquela época, alguns anos atrás, que isso tudo ia ser revogado. Não porque eu acho que esse é aquele, porque nós ou aquele deveriam ser privilegiados. Não, é porque justiça, porque processo não pode ter capa, não pode ter nome. Por isso que o devido processo legal deve ter obediência exatamente pela paridade das armas, para que as pessoas possam ter o contraditório. Veja, talvez eu esteja me alongando um pouco, mas existem dois sistemas, três na realidade, um é misto. Sistemas de direito de processo, que é o acusatório e o inquisitório. O inquisitório se perfez no século XII e perdurou em um determinado tempo, onde o juiz era o acusador, era a parte, era quem fazia a prova e julgava. Isso é absolutamente incoerente com a República. Na verdade, o grande sistema penal, o grande de processo penal é o sistema acusatório, onde o contraditório subsiste. As pessoas têm oportunidade de se defender e não o julgador, ele não coordena a audiência, ele preside, ele não é parte, ele não faz perguntas, ele julga, ele preside a audiência, preside o processo para posteriormente julgar. E esse é o sistema que deve valer. Doutor, sem citar nomes, sem citar casos concretos, a gente sabe que essas decisões que o doutor falou que de repente foram anuladas lá em cima no STF, acabam gerando uma revolta do povo em querer ver o que teoricamente teria sido culpado, em tese, cumprindo a sua pena. E acha que o STF anulou por, enfim, qual motivo que seja. O que o senhor tem a dizer com isso? Que a questão de quem não é jurista tem uma outra visão da anulação de alguns processos pelo STF. O que aconteceu no Brasil é característico do sistema inquisitório. Característico próprio, onde o juiz, na verdade, ele não busca provas para o julgamento posterior. O sistema inquisitório, ele faz a prova para corroborar o que ele já havia sentenciado anteriormente na sua mente, na sua cabeça. Isso é absolutamente inadequado, há uma inversão. Já o sistema acusatório, que ele dá o benefício do contraditório, na verdade, ele só vai julgar após, na verdade, ter
claro, até pelo processo, pelo direito, pelo processo penal, apostem nas provas terem sido desenvolvidas no momento adequado, que é o momento da cognição, que é o momento do processo, da prova, da instrução. E posteriormente, de alguns países inclusive, determinam que aquele juiz que produz a prova não é o que julga, porque eles têm que estar isentos. E esse é o sistema verdadeiro. E o que aconteceu nos últimos tempos foi o contrário. Na verdade, o juiz corria atrás das provas para poder justificar a sentença já pré-estabelecida. Não é cidadania, isso não é democracia, no meu entendimento, né? Nem cumprimento à Constituição, né? E não é por isso que a nossa Constituição é baseada na busca e na proteção à democracia, onde o povo elege as pessoas, separa os poderes, está lá no seu artigo 2º da Constituição, como eu já disse, para que possam fazer a lei e a lei deve ser cumprida. Talvez um dia a gente tenha maturidade para chegar no direito consuetudinário, mas não é o momento ainda. Os países que adotam o direito consuetudinário são países milenares, com 3, 4, 5 mil anos de existência. O Brasil é difícil, mas acho que nós vamos chegar lá. Vamos, mas com nesse certeza. momento, os poderes têm que estar muito bem definidos, separados, com harmonia, mas a última palavra é sempre do Poder Judiciário. Ele é o grande bastião, é o grande sustentáculo da democracia. Doutor, obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua opinião, pela nossa conversa aqui, muito produtiva. É um prazer, foi um prazer enorme, estou sempre à disposição. Quando quiser, está convidado para voltar e falar mais. Muito obrigado. E o programa volta já depois do intervalo.